Primeiramente, a alegria de estar bem acompanhado, né? Eu acho que isso é fundamental no mundo da política hoje, com tanta descrença, com descrédito que se generalizou e com essa tentativa que há de determinados setores, até da elite da imprensa ou mesmo de outros setores da nossa organização social, de colocar a todos os políticos no mesmo balaio, né, da imoralidade, da indecência e da incompetência, né? Quase sempre se ouve que os políticos são incompetentes, são corruptos. Então é sempre uma alegria andar bem acompanhado. É por isso que é bom repetir sempre aquele adágio: diga com quem andas, que eu direi quem és. Então é muito bom estar ao seu lado, Jaime. Jaime Martins, que é uma figura que conhecemos já há algum tempo no Congresso Nacional e que tem uma atuação de competência ímpar e que certamente é um orgulho para o Estado de Minas Gerais, que vive muitas vezes percalços em razão dos desencontros da vida pública mineira. Mas o Jaime é um representante da decência e da dignidade desse Estado, que certamente se constitui na maioria esmagadora da sua população. Eu gosto de repetir sempre, quando chego a Minas Gerais, que Minas é a síntese do Brasil. E o Jaime, na sua rápida exposição, na sua narrativa sintetizada, nos mostrou que realmente esse Estado é morada de todos os Brasis existentes nesse grande Brasil, não é? Aqui está presente o sul, o norte, o leste, o oeste desse país, Estado síntese, portanto, e é a razão de afirmarmos reiteradamente que para ganhar uma eleição no Brasil é preciso começar ganhando em Minas Gerais. Se não ganha em Minas Gerais, não ganha no Brasil. E certamente o que se deseja nesse momento, Márcio Lacerda, é exatamente derrotar o adversário mais perigoso de todos nós, que é a descrença. Esse é o grande adversário de quem, na política, deseja atuar no exercício de uma atividade nobre em defesa dos interesses da população. Derrotar a descrença em primeiro lugar. E aqui, certamente, estão aqueles que possuem autoridade para, de cabeça erguida, combater a descrença. Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, figura que também nós respeitamos muito. Vitório Medioli, que é um exemplo de administrador público, de empresário competente. Bruce, seja bem-vindo a este mundo difícil e complexo da atividade pública e que você seja muito bem-sucedido, como tem sido o seu pai, e certamente ao caminhar os caminhos por ele percorridos até agora, que são os caminhos da decência, você também vai orgulhar a população que representará com altivez no Congresso Nacional. O nosso Fabiano, também candidato a deputado estadual, as nossas homenagens. É federal, né? Não, o Fabiano é federal? Federal, tá bom. Aqui está estadual. Mas, portanto, mais um congressista para nos ajudar a mudar o Brasil a partir de janeiro do próximo ano. Estamos juntos. Quero homenagear o Léo, a todos os prefeitos. O prefeito anfitrião, o prefeito Galileu de Divinópolis, já conhecia a sua cidade do alto e gostei. As nossas homenagens a todos os prefeitos, prefeito Ailton, prefeito José Ailton, Bruno, prefeito Neider Moreira, prefeito Renato, Edson, José Maria, ex-prefeitos, vereadores, enfim, lideranças políticas aqui presentes, as senhoras, as jovens que aqui se encontram. E certamente, se a atividade política é desgastante, mais desgastante ainda é para as mulheres que se constituem na maioria desse país, e certamente a maioria indignada do nosso povo diante, sobretudo, dos escândalos de corrupção que atormentam a nossa gente. Nós temos grandes desafios pela frente. Eu já me referi a um deles, que é derrotar a descrença.
Poderia dizer que há desafios do ajuste fiscal, porque desarrumar as contas públicas do país, e os prefeitos, mais do que ninguém, conhecem esta realidade. O desafio de investimentos, e os empresários sabem que os investimentos são insuficientes para alavancar o crescimento econômico do país. O investimento público, que pela sua quase que inexistência nos últimos anos, provoca também que o setor privado se intimide diante da realidade econômica e invista muito menos do que poderia estar investindo. E por essa razão, nesse elenco de países, no contexto dos países de renda média, que são países emergentes, nós estamos em penúltimo lugar em matéria de investimentos, ganhando apenas da África do Sul. E da mesma forma, a consequência são os índices reduzidos de produtividade. Nosso país é colocado em antepenúltimo lugar no ranking dos países de renda média, à frente apenas de Sri Lanka e da Ucrânia. Como consequência, sobretudo, da incompetência dos governantes e da corrupção que se alastrou no país de forma histórica e surpreendente. Porque se nós percorremos o Brasil, e hoje aqui em Minas temos mais uma fotografia das potencialidades econômicas que nós pudemos vislumbrar já nas palavras do Jaime há pouco. Esse é um país de potencialidades econômicas extraordinárias. Belezas naturais que encantam a humanidade, mas, sobretudo, as nossas potencialidades econômicas provocam inveja em grandes nações. Mas então, por que essa estagnação, esse subdesenvolvimento, essa pobreza imensa? Medioli falou em 52 milhões abaixo da pobreza, da linha da pobreza, e nós poderíamos enumerar aqui outros itens da nossa pobreza, como, por exemplo, 100 milhões sem saneamento básico, a metade dos brasileiros recebendo abaixo do salário mínimo, 66% dos nordestinos recebendo abaixo do salário mínimo, 15 milhões de brasileiros recebendo apenas R$ 136 por mês, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, 17 milhões sem acesso à coleta de lixo. Isso é retrato da pobreza, da miséria, do infortúnio a que estamos sendo submetidos em razão dos governos incompetentes e corruptos que tivemos nos últimos anos. É por essa razão que eu tenho pregado e tenho procurado convocar o Brasil e hoje os mineiros para um pacto nacional de governabilidade. Porque nós só arrancaremos o país desse oceano de dificuldades em que está mergulhado se nós nos unirmos para valer. Há poucos dias, quando estivemos em Tiradentes, essa cidade histórica de Minas Gerais, nós nos lembramos de uma frase de Tiradentes há séculos, portanto, na Inconfidência Mineira, quando ele disse: se todos nós quisermos, poderemos transformar esse país numa grande nação. Séculos depois, nós podemos aprender com Tiradentes e fazer a mesma afirmação. Se todos nós quisermos, faremos desse país uma grande nação. E este ano de 2018 é o reencontro desse país com a verdade. Nós fomos alimentados pela mentira nos últimos anos. Falavam em espetáculo do crescimento e o país crescia apenas mais do que o Haiti. Falava-se em desenvolvimento e esse país estava estagnado. E, na verdade, o que se escondia era um complexo e sofisticado esquema de corrupção idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo. Uma organização criminosa assaltando os cofres públicos e empurrando o país para esse caos administrativo, que nos leva agora a ter que superar uma das fases mais críticas da nossa história, porque 2015 e 2016 nós tivemos uma economia negativa de mais de 7%, 3,8% num ano, 3,6%
no outro ano, na maior recessão dos últimos 50 anos, com o maior desemprego dos últimos 25 anos, como consequência desse tempo de mentira, de falsa expectativa, de contabilidade criativa, de equívocos de política econômica, que produziram o déficit público maior da nossa história e que produziu o maior crescimento de dívida pública que já assistimos em todos os tempos. Sem cansá-los, mas dizer que de 98 a 2007, os rombos nas contas públicas, que proporcionaram déficit porque os governos gastavam mais do que arrecadavam, eram cobertos com aumento da carga tributária. Nós tínhamos 26% do PIB de carga tributária em 98. Chegamos a 33% do PIB em 2006. Carga tributária no teto, não havia mais possibilidade de tapar os buracos do déficit público aumentando impostos. O governo passou a aumentar a dívida. Para tapar os buracos das contas públicas, das finanças públicas do país, o governo passou a elevar a dívida pública brasileira. E nós saímos de 2008 com 1,323 bilhões de reais de dívida para 5,133 bilhões de reais agora em maio de 2018. A nossa dívida era, em 2007, 56% do PIB. Hoje já é 77% do PIB. Em 2016, a dívida pública cresceu 37 bilhões por mês. Em 2018, cresceu 39 bilhões, aliás, 2017, cresceu 37 bilhões por mês. Em 2016, 37, e em 2017, 39 bilhões por mês, e agora em 2018, 55 bilhões por mês. Aonde vamos parar? Até onde vamos chegar? O que fizeram com esse país? Certamente a Operação Lava Jato tem razão quando denomina de organização criminosa aqueles que governaram o Brasil nos últimos anos. Porque certamente só uma organização criminosa poderia provocar esse crime de lesa-pátria contra os brasileiros, roubando oportunidades, sonhos e esperanças de prosperidade no nosso país. É preciso agora enfrentar esta realidade. E como disse antes, essa realidade só se enfrenta com coesão. Não é nessa disputa pouco inteligente de extrema esquerda com extrema direita, com discursos extravagantes agora. Porque, olha, é bom dizer, quando o Brasil estava sendo assaltado, alguns que se apresentam como valentes de última hora estavam calados, como coadjuvantes, à sombra do poder, se beneficiando das falcatruas e das benesses que o governo poderia oferecer. Hoje se apresentam como valentes combatentes da corrupção. É preciso perguntar a eles onde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado. Nós não podemos mais admitir eleger quem engana. Nós não podemos mais admitir eleger mistificadores. Nós não podemos mais eleger aqueles que voltam as costas para a população. Porque empresários, trabalhadores, prefeitos, vereadores não são responsáveis pelo caos que se implantou no país, com uma violência que cresce avassaladoramente, com uma saúde pública incapaz de atender as famílias brasileiras, com uma educação em retrocesso, com o crescimento econômico pífio, que retira as oportunidades de trabalho e de bem-estar da população. É preciso, nesta hora, buscar equilíbrio, coesão e prumo, rumo, destino, para arrumar as contas públicas. É preciso recuperar credibilidade, sobretudo combatendo de verdade a corrupção, para que a imagem do país do exterior se reabilite,
depois do caos da corrupção brasileira dos últimos tempos. E certamente, se nós reabilitarmos a nossa imagem, vamos trazer de volta investimentos que se foram. E se nós melhorarmos o ambiente de negócios no nosso país, vamos estimular os investimentos que hoje faltam. Se nós reduzirmos a carga tributária, simplificarmos o modelo tributário, a economia cresce mais e o governo arrecada mais, com a sociedade pagando menos. Hoje é difícil, tudo é difícil. É difícil até pagar impostos, é difícil importar, é difícil exportar, muito difícil gerar empregos. E certamente, com credibilidade, recuperando a confiança, nós vamos promover a dinamização da economia nacional, mesmo que o governo tenha que cuidar da arrumação das suas contas. Descolar o setor privado do setor público num primeiro momento, para que ele recupere a sua capacidade de investir, caminhando com as próprias pernas, para que o governo, arrumando as suas contas, possa, logo à frente, se encontrar com a competência do setor privado e caminhar paralelamente adiante para transformar esse país na grande nação que todos nós desejamos desde a época de Tiradentes. Portanto, a refundação da República é esse conjunto de reformas. Ajuste fiscal, emergente, urgente, necessário, imprescindível e certamente duro. Aí uma política que vai possibilitar a recuperação dos investimentos, a recuperação da poupança. Vocês sabem que um país, para escapar da armadilha da renda média e alcançar a renda alta como país desenvolvido, deve alcançar poupança interna de 24%. Os países que chegam a 19% de poupança interna não conseguem escapar da armadilha da renda média. Nós chegamos a 17%. A partir de 2011 houve uma descendente. Hoje nossa poupança está em torno de 13,9%. Portanto, estamos distantes da renda alta. E nós perdemos 10% de renda per capita nessa última crise a que me referi. E segundo os economistas mais realistas, nós só voltaremos à renda per capita de 2012, se fizermos todas as reformas, por volta de 2023. Veja a que atraso nos submeteram. Nós já estávamos atrasados, agora estamos mais. O nosso atraso é de 20 ou de 40 anos, eu não saberia avaliar. O que sei é que há 60 anos, a nossa renda per capita equivalia a 15% da renda americana. A renda per capita da Coreia do Sul e de Taiwan eram rendas inferiores à nossa. Agora nós temos uma renda per capita 25% da americana, e Taiwan e Coreia do Sul têm uma renda per capita 60% a 70% em relação à renda per capita americana. Portanto, eles avançaram, nos superaram e chegaram lá adiante e nós estamos aqui atrás. Isso exige investimentos em infraestrutura, modelo educacional competente, investimento em tecnologia e, sobretudo, grande investimento em educação e infraestrutura para que nós possamos alcançar os índices de produtividade que permitam a elevação também da nossa renda per capita, colocando os brasileiros no estágio de renda alta própria dos países desenvolvidos. Acho que já falei demais e cansei, mas eu quero dizer que essas reformas são possíveis. Há aqueles que dizem, isso é ilusão. Com esse Congresso não se muda nada. Tem corrupção no Congresso. Tem corrupção no Congresso. Não se pode generalizar. Existem as pessoas de bem. Mas se tem corrupção no Congresso, é porque do outro lado da rua tem um grande corruptor que é o presidente da República. Os últimos e o atual. Não fosse um presidente da República corruptor, nós não teríamos corrupção no Congresso Nacional. É um presidencialismo de poder, a presidência da República toca a música e o Congresso dança. Essas reformas só ocorrerão se nós elegermos um presidente que tenha coragem de propô-las, competência
para articulação política e gestão e tenha, sobretudo, capacidade de comunicação. O Plano Real deu certo porque houve competência na comunicação. Sem comunicação competente, não se convence a população de que essas propostas são factíveis, necessárias, imprescindíveis para o nosso futuro. Se nós convencermos a população que as reformas são necessárias, teremos o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a maré. E há nesse inconsciente coletivo da nossa gente uma vontade irreversível de mudança. Aqueles que resistirem a ela serão atropelados e substituídos. Eu creio, portanto, ser possível realizar um governo suprapartidário. Um governo que convoque a nação para um pacto nacional de governabilidade. Porque chegamos ao fundo do poço. Mesmo os políticos mais refratários à modernidade, mais refratários às reformas e à mudança, hoje entendem que não há como resistir a essa aspiração nacional de mudança para recolocar o país nos trilhos do progresso e do desenvolvimento. É para isso que nós estamos aqui. Suprapartidariamente, aqui está o Márcio Lacerda, está o Jaime Martins, está o nosso Medioli, prefeitos de vários partidos. Eu creio que o grande partido da hora se chama Brasil. É em torno do Brasil que nós temos que nos reunir. Superando as nossas divergências pessoais, superando divergências circunstanciais, para somarmos forças em torno de um projeto que eu chamo de refundação da República, que é a mudança desse sistema, porque esse sistema é a causa dos males que nós estamos vivendo. Esse sistema que é uma fábrica de escândalos, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, do balcão de negócios, da depravação da atividade partidária, da deturpação da atividade política. Esse sistema que está produzindo ladrões, barões da República, alguns já na cadeia, outros ainda irão. Esse sistema tem que ser substituído, pois em caso contrário, ele continuará produzindo novos barões da corrupção, novos ladrões do dinheiro público, e o país continuará patinando e o povo brasileiro continuará sofrendo. Portanto, vamos reviver a fé perdida nas estradas da decepção, ressuscitar essas esperanças que foram sepultadas e cantar como cantou Raul Seixas. Eu tenho fé na vida, tenho fé em Deus, tente outra vez. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e tente outra vez. Eu creio que essa é a canção que todos nós devemos cantar em nome do futuro do nosso país. Muito obrigado, um grande abraço a todos e Deus os proteja sempre. Muito obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas a Álvaro Dias, o pré-candidato a presidente da República e certamente o futuro do nosso Brasil. Agradecer também, quero pedir mais uma vez uma salva de palmas para o Márcio Lacerda.